sejam todos bem-vindos. Vamos começar a segunda parte da história do sandá no Brasil, agora englobando o período dos mundiais de 2019 até os dias atuais, tá bom? Junto comigo, o professor João Vitor Paiva Mazzutti, ele que é o professor responsável pelas aulas de sandá da academia, também atleta da seleção brasileira, e os principais títulos: campeão pan-americano e tricampeão sul-americano de sandá na categoria 65 quilos. Boa tarde, João. Boa tarde, Sifu. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Mais uma vez é uma honra estar aqui falando sobre o sandá do Brasil, o sandá atualmente, que é o tema de hoje. Então, fico muito grato pelo convite, muito feliz por esse projeto. E para quem não conhece o Sifu, que eu acho difícil, ele é responsável pela Academia Central, academia onde eu treino desde meus 7 aninhos, são quase 16 anos treinando lá. O Sifu também faz doutorando em atividade física adaptada, então bem bacana na Unicamp, e é campeão mundial na categoria Koshu até 70 quilos em Taiwan, em 96. Para quem não sabe o que é Koshu, a gente explicou isso na última aula. Esse vídeo já está no YouTube, então quem quiser só dar uma entrada no canal da Central, que está lá na entrevista da semana passada, onde a gente explicou as diferenças de nomenclatura, explicou o que era o Koshu. Então, foi bem bacana. Então, quem puder depois dessa live assistir, prazer, vocês vão gostar. E hoje a gente vai falar, além dos resultados mundiais de 2009 e 2019, a gente vai falar sobre os lutadores que participaram da Copa do Mundo de Sandá e também dos eventos com atletas do Kung Fu King, dos atletas de elite do Sandá, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre a relevância e o grande papel que as mulheres têm feito no Sandá no Brasil, né? E a gente vai fazer algumas reflexões sobre o passado e projetar algumas metas para o futuro, tá bom? Essa live ela também está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada, e se você tiver algum comentário, dúvida, é só colocar aí para a gente, que a gente vai estar aprendendo junto, tá bom? João, fala para a gente onde foi o Mundial de 2009 e o que aconteceu lá. Então, o último Mundial que a gente havia comentado foi de 2007, né, em Pequim, na China, que foi o maior Mundial em número de atletas. E depois desse, vamos sair da Ásia e volta para a América. Primeiro campeonato mundial no Canadá, em Toronto, em 2009. Nós tivemos 2 medalhistas na época. O Jerônimo, na categoria até 56 quilos, ele conseguiu um bronze. E a Ana Fatia, na categoria até 52 quilos, também conseguiu um bronze. A Ariana também foi para esse campeonato. O que você pode falar para a gente desse campeonato, Sifu? João, eu estive lá nesse campeonato. Eu entrei no corner de alguns atletas, né? Quem esteve lá também foi o professor do Acre, o nosso querido Lindinha, né? A Jackson. Ele fez uma primeira luta com o campeão chinês, né? Foi nocauteado, assim, deu para ver o ritmo, a intensidade, como os chineses preparam, se treinam, toda a equipe dos países de ponta, né? Na Rússia, aquele privilégio de estar junto naquele ambiente, aquecendo, preparando, né? Foi um campeonato na área de marketing muito bem estruturado. Nas minhas aulas que eu dou na Unicamp, como exemplo de marketing dentro dos campeonatos mundiais, eu sempre gosto de apresentar o vídeo de abertura desse evento, que foi muito bom, tá? O nível, assim, realmente estava muito intenso, muito forte. Os 2 medalhistas, a Ana Fatia e o unida, muito apegada, assim, um torcendo pelo outro. E a gente vê uma coisa que aconteceu nesse Mundial, foi uma transição de 2 eras. Uma do mestre Nereu Grebalos para a presidência agora do professor Marcos Vinícius, né? E naquele ambiente de transição, o que eu pude sentir é que muitos atletas sentiram essa transição, não? Então, o emocional da equipe ficou um pouquinho abalado, tá? E depois, isso trouxe algumas consequências que a gente pode refletir um pouquinho mais para frente. Esse foi, então, o Mundial de 2009
em Toronto, no Canadá. Depois teve o... Depois vamos para a Turquia em 2011. Nesse campeonato a gente não obteve nenhum resultado de medalhas. O que você pode falar desse campeonato, se for? Esse campeonato acontece justamente a mudança, onde o mestre Nereu Grabalos não está mais presente na CBKW, né? E começa um outro trabalho que, inclusive, a confederação trouxe técnicos chineses, tanto na hora de Taolu quanto na hora de Sandá, para ter esse intercâmbio e conhecer como trabalhavam esses técnicos chineses. Eu posso destacar nesse campeonato a luta do Edson Gonçalves, o Caveira, que logo na primeira luta pegou o campeão mundial. E eu lembro, João, com o mestre Nereu, mesmo distante, uma conversa que ele teve com o Caveira, onde no dia anterior eles estudaram, analisaram, né, e o mestre Nereu, dentro do possível, tentou passar uma estratégia que conseguiu ser eficiente num primeiro momento do Edson Gonçalves contra o campeão mundial chinês. Mas, infelizmente, nesse evento, nós não tivemos resultados. E, pessoal, a partir de agora, eu vou deixar o João comentando sobre os bastidores do que aconteceu nos mundiais mais recentes, a partir de 2013. Então, 2013 na Malásia, novamente, já havia sido em 93, voltou novamente agora em 2013 para Kuala Lumpur. Nesse mundial, nós tivemos uma vice-campeã mundial, a Maristela Nascimento. João, sobre esse evento, o que você lembra? Acho que foi o primeiro ano seu de competição do Sandá, né? Ainda juvenil. Foi um mundial bem marcante. Foi um mundial bem marcante porque foi o ano que eu entrei na seleção brasileira e eu já fiz grandes amigos lá. O Caveira, tudo bem? Honra estar você aqui. Então, foi um mundial onde a Maristela conseguiu a vaga para ir. Na época, eu e a Maristela, a gente se tornou muito amigos também por causa dos nossos professores, que era aluna do Marcelino, então já era professor bem parceiro, então a gente virou muito amigo, formamos um grupo de amigos muito grandes, então eu lembro que a gente torceu muito para a Maristela nesse campeonato, e a cada luta, cada vitória, a gente vibrava bastante. Ela conseguiu boas vitórias, né? Pegou uma chinesa muito boa na final, foi a campeã mundial, depois foi a campeã do Sandá King, se eu não me engano. Então, foi uma lutaça, a Maristela muito guerreira. Lembro que na semifinal ela quase desistiu no terceiro round, mas conseguiu criar forças e conseguiu a vitória. Então, eu lembro que foi muito bacana. Parabéns, um abraço para a Maristela. Legal. Depois nós tivemos o Mundial de 2015 em Jakarta, na Indonésia, onde nós tivemos 3 excelentes resultados, né? O Kai Pitoli na categoria 70 quilos, a Alice Luz nos 52 e, novamente, a Maristela Nascimento nos 56. 3 medalhas de bronze em Jakarta, na Indonésia. João? O João pegou, falei um pouquinho a conexão, eu falei os resultados de Jakarta, Indonésia. Kai Pitoli nos 70 quilos, Alice 52 e Maristela nos 56, 3 medalhas de bronze. Esse campeonato, eu conversei com o Toninho, né? Com o Sorin, que foi também para esse campeonato. Todos comentaram que foi uma das melhores seleções assim dessa época atual. Todo mundo foi muito bem preparado. Tivemos, mesmo o pessoal que não conseguiu medalhar, todos passaram da primeira bateria, todos fizeram boas lutas. O Eric conseguiu nocaute contra um atleta bom da Coreia. Teve o Sorin, se eu não me engano, chegou quase bateu na trave também de medalhar. Então, realmente foi um campeonato muito bom para o Brasil. Um campeonato onde o Brasil foi muito forte, foi muito bem preparado. Bom trabalho do Toninho. O pessoal se uniu, então foi muito bacana. A Maristela, então, medalhou na categoria até 56 quilos. Também conseguiu o segundo ano consecutivo medalha. Tivemos a Alice do Paraná. No primeiro mundial dela também conseguiu a medalha de bronze, terceiro lugar. E o Kai Pitoli, depois de algum tempo, voltamos a medalhar na categoria masculino, né? Ele venceu, inclusive,
Caio, para conseguir a medalha de bronze, ele conseguiu um nocaute para um atleta do Marrocos, que é o atual vice-campeão mundial do último ano. Então, era um atleta já experiente na época, em 2015. E do mesmo jeito, o Caio conseguiu acertar um belo chute circular na cabeça, conseguiu o nocaute. Então, foi um grande resultado. Não conseguiu lutar na semifinal, porque acabou se machucando nessa luta. Mas aí fez um grande campeonato mundial. Legal. E depois teve o Mundial da Rússia, em 2017, na cidade de Kazan, onde a Edneia Camargo, na categoria 52 quilos, conquistou a medalha de bronze. O que você tem a dizer? Isso. Bom, a Edneia, o Mundial da Rússia foi um mundial onde o time da Rússia foi muito forte, e estava muito bem nas categorias, e junto com o Irã e China. E o Brasil foi um ano que não teve tanta sorte de sorteio também, né? Também isso daí influencia para a gente não ter conquistado grandes resultados. Edneia, nesse campeonato, mais uma vez, foi muito bem. Então, conseguiu a sua primeira medalha em mundial e conseguiu pegar o terceiro lugar, medalha de bronze. Para responder uma dúvida aqui do Caveira, porque eu nunca disputei um campeonato mundial e se eu fosse, como acho que eu me sairia? Bom, antes eu não achava ainda preparado o suficiente para disputar um campeonato mundial adulto. Tava com muita coisa na cabeça. Depois, quando eu comecei a pensar que eu queria muito ir para a China ano passado, para Xangai, aí eu virei pai, né? Veio a minha filhinha, então isso daí mudou, mas eu tô com planejamento sério para disputar o próximo mundial em 2021. Eu pretendo me preparar o máximo possível. Eu sei que não é fácil hoje em dia para ser campeão mundial ou mesmo medalhar. Você tem que abdicar de muita coisa. Então, pretendo ir, eu vou me esforçar ao máximo para poder ir no próximo Mundial, em 2021, que vai ser em Dallas, nos Estados Unidos. Então, para conseguir fazer o meu melhor. E eu tenho meu sonho, sempre tive meu sonho de ser medalhista em Mundial, então eu não vou desistir disso. Então, pode ter certeza que eu vou estar nos próximos Mundiais buscando o meu objetivo. E o João, que já participou de Mundial, sim. Mundial Júnior, na Turquia, em 2014, né? Verdade, Só que o João é traumatizado com essa história, né? Não foi uma boa luta, não foi o melhor. A gente tem até um código da academia que a gente fala assim, Turquia nunca mais. Quando fala Turquia nunca mais, ele já muda a estrutura, já muda o pensamento, o jeito de luta. Isso aí. E mostra que até com os erros, até quando a gente não vai bem, né? Se você assimila disso e se torna uma melhor pessoa, um melhor lutador, você absorve bons conhecimentos. E depois a gente parte para o último Mundial, que foi em Shanghai, na China, onde nós tivemos 2 resultados com medalhas. Rayane Martins na categoria 70 quilos e novamente Edneia Camargo no 52. Uma vice-campeã e uma terceira colocada. Bom, esse é o que tem aí, né? E não deu. Esse que não deu para ir. Bom, só respondendo a Caveira, então, o campeonato eu lutei foi na Turquia, em Antalya. Fui para lá e o que faltou para mim mesmo foi calma, foi falta de experiência. Eu lembro que foi a minha 8ª luta só na vida. E a hora que eu cheguei, eu lutei contra o atleta da Turquia e assim, eu fui com sangue no olho, sem pensar muito, muito nervoso de ver meu primeiro mundial, ver o ginásio lotado, nunca tinha visto isso na minha vida. Todo mundo torcendo, então eu acabei me pilhando muito. Primeiro round perdi, no segundo fui muito bem, estava vencendo, abri, se eu não me engano, foi 4 pontos de vantagem. E novamente a falta de experiência. Eu fui muito para cima, acabei não pensando muito em estratégia. E daí eu deixei o atleta virar nos últimos 5 segundos. Então, realmente foi uma experiência muito boa. Desde daquele campeonato eu cresci muito na parte do sandá, na parte pessoal também, aprendi a me conhecer mais. Então, foi uma grande experiência. Agora, voltando para o último campeonato mundial, Xangai, na China. Conversei com os atletas que foram, conversei com a Raine, conversei com a Edneia, conversei com o Dionísio, conversei com o técnico da seleção, o Toninho, conversei com o Sorin. Todos citaram a extrema organização desse evento.
e que demonstrou que o Sandá logo vai se tornar um esporte profissional, porque a estrutura teve um ginásio só para o Chu moderno, um outro ginásio só para o Sandá, tinha uma área de aquecimentos fenomenal, para tirar fotos com eles. Houve venda de ingressos, então, e os ginásios lotados, teve show de luzes, então foi um campeonato muito acima da média em questão de organização e demonstrou mesmo que o Sandá tende a vir a ser um esporte profissional e cada vez mais prontos para entrar em umas Olimpíadas. E tivemos, então, para a parte do masculino, não tivemos bons resultados também pela falta de sorte no sorteio. Pegaram Irã na primeira luta, pegaram Rússia na primeira luta, então não tiveram muita sorte. As meninas foram muito bem, então tivemos um terceiro lugar com a Edneia, mais uma vez, ganhou da Coreia. E tivemos a Raine, no primeiro mundial dela, conseguiu uma medalha de prata. Lutou na final contra uma menina muito acima da média, realmente uma menina hoje quase imbatível, 6 vezes campeã mundial. Então, acabou perdendo para ela na final, mas fez um campeonato sensacional, foi muito bem. Então, no último mundial tivemos aí um terceiro lugar e um segundo lugar. Legal, João. E agora, a gente prometeu no sábado passado falar um pouquinho mais sobre os eventos da Copa do Mundo de Sandá e também de eventos com atletas de elite, como o Sandá King. Né? Tem uma pergunta aqui do Edson sobre o que a gente pensa como treinador para um atleta tentar disputar medalha sem depender de sorteio. E são algumas reflexões que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Estamos de olho aqui no tempo para ver se a gente não vai estourar, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu queria falar sobre o que é a Copa do Mundo de Sandá. A Copa do Mundo de Sandá começou a partir de 2002, no ano seguinte ao Campeonato Mundial. Então, a Copa do Mundo acontece nos anos pares. A primeira foi em Xangai, e logo na primeira nós tivemos um vice-campeão mundial e o Emerson, que foi o André Assis, na categoria 85, e o Emerson Almeida, de Cordeirópolis, a medalha de bronze no 75 quilos. Isso mostra, assim, já isso que o João está falando, que desde aquela época a China já pensava no sandá profissional. Inclusive, tem diferenças do sandá, da Copa do Mundo de Sandá, para o Campeonato Mundial, inclusive na questão dos equipamentos. Tá? Nas edições de 2004 e 2006 da Copa do Mundo, nós não tivemos representantes. E, João, você sabe... Pode falar. Só falar para o pessoal, como que você consegue classificar para uma Copa do Mundo de Sandá? Exatamente. Ô, João, ainda bem que você está aí. Para você fazer parte desse campeonato mundial, ele seleciona os atletas que conquistaram medalhas no campeonato mundial anterior. Então, os 4 primeiros colocados são convocados para a Copa do Mundo. Só que, em alguns casos, nós temos também, quando tem lesão ou quando o atleta não pode ir, atletas convidados. Aí eles pegam, por exemplo, atletas que ficaram de 5º ou 8º lugar para preencher as vagas também. Tá bom? Isso de acordo com o critério de qualidade da IWF. Você sabe qual foi a edição da Copa do Mundo de Sandá que o Brasil teve mais atletas? 2008, em Harbin, na China, onde a Ana Fatia, a Ariana Ortega e o Emerson Almeida participaram. Né? Então, o Emerson Almeida, vice-campeão da Copa do Mundo de 2008, e nós tivemos a Ariana e a Ana Fatia com a medalha de bronze. É interessante falar da minha esposa, dona patroa Ariana Ortega, que lutou, João, nas Olimpíadas, nos 52 quilos. E na Copa do Mundo, sabe qual foi o peso dela? 65 quilos ela lutou. Ela teve que beber água, teve que fazer um monte de coisa. Enquanto o pessoal sofre para perder peso, ela sofreu para ganhar peso, mas ela conseguiu, né? E ela lutou, ela pesou com um pouquinho mais de 60 quilos e foi lutar com a tricampeã mundial, 65 quilos, a chinesa.
E sabe o que ela falou? Que foi a melhor luta da vida dela. Né? Se a gente analisar a luta, é bem possível, assim, pelos critérios, as placas foram 3-2, mas é possível, sim, ver que ela ganhou aquele round. Tá? Ela acabou perdendo de 2-0, mas foi uma experiência muito significativa para ela. Ela passou 45 dias treinando lá na China, depois das Olimpíadas, né? E mostrou, assim, toda a qualidade que ela teve como atleta. Foi muito interessante. Nas edições de 2010 e 2012, nós não tivemos representantes. E depois, em 2014, a Maristela Nascimento foi vice-campeã mundial. Falei com ela, ela sentiu muito bem para esse evento, né? A Maristela, que é guerreira, que entrou aí com a gente. Legal, Maristela, que você está aí conosco, o Sorin, tá? A Maristela, que tem sangue nos olhos e faca nos dentes. Cearense arretada, foi com tudo e conquistou o vice-campeonato mundial. Depois, na edição de 2016, também nós tivemos representantes. E em 2018, nós tivemos a Edneia Camargo, que também conseguiu um excelente resultado, sendo vice-campeã mundial da Copa de 2018 em Hangzhou, na China. E nós temos pela primeira vez o campeonato da Copa do Mundo de Sandá agendado para um país que não é da Ásia, em 2020, na Austrália. Eu falei com a Edneia, que está classificada para esse evento. A IWF ainda não cancelou, né, porque vai ser para o final de novembro. Mas está aguardando, está na expectativa e está se preparando dentro de casa mesmo para representar o Brasil em mais esse evento. João, eu queria agora falar um pouco dos eventos do Sanda King. O Sanda King é em chinês Sandawan, ou Kung Fu King, que é uma tradução aqui para o Ocidente. São eventos também para desse lado profissional, né? Com regras mais amplas, inclusive com joelho e cotovelo, né? Com desafios, por exemplo, entre países, Tailândia, China, né? A China contra o resto do mundo, né? E eu queria destacar algumas lutas de brasileiros nesse nível. Em 2003, Eduardo Fijihira, campeão mundial, ele estava treinando junto com o Kun Lee, lá nos Estados Unidos. E o Kun Lee, essa história interessante que o Fuji falou comigo, ele estava do lado do Kun Lee atendeu o telefone e falou, ó, o Liu Helong quer lutar com você. O Liu Helong, que é considerado um dos melhores atletas do Sandá, né? Considerado o rei do Sandá, ele quer lutar com o Kun Lee. O Kun Lee falou, ó, eu não quero, mas eu tenho um cara aqui do meu lado que vai querer. E, não, mas a gente quer luta de qualidade. Aí o Kun Lee falou, pode ficar tranquilo que esse cara tem qualidade. E aí o Fuji foi lá, fez uma luta em ringue, não em Muay Thai, né? E representou muito bem o Sandá brasileiro, né? Trocou porrada com o Heron e fez uma excelente luta que está disponível no YouTube. Acho que quem gosta, quem pesquisa o Sandá, já viu essa famosa luta. Depois, nós temos em 2004 uma luta onde ele enfrentou um atleta chinês chamado King Ele, né? Ele fazia parte do exército chinês e, para você ter uma ideia, o Fuji ganhou dele com o braço quebrado. Quebrou o braço na luta e venceu, né? Então, aí todo o mérito aí para o nosso grande Fuji. Em 2008, teve outro feito muito importante do Emerson Almeida. Ele foi campeão do Kung Fu King em 2008. Imagina como os atletas chineses ficaram bravos, assim, com ele entalado na garganta. Em 2009, eles fizeram um novo evento, chamaram de todo jeito o Emerson, só que o Emerson estava lesionado. E aí o Brasil preparou 2 atletas para essa edição desse evento, desse Kung Fu King, o Eduardo Barbosa e o Edson Gonçalves, que está aí junto com a gente. Tá? O Edson está falando que o Kun Lee startou de banda aí, pulou fora, não quis lutar com o Helon e o Fuji foi com tudo. É isso aí. Tá? Nesse evento de 2009, o Edson, a gente conversou, ele falou todos os bastidores, toda a luta insana, assim, sabe? O Eduardo Barbosa, o chamado Narizinho, ele era da categoria 75, chegando lá, ele descobriu, os dois fazendo dieta, descobriram que o torneio era absoluto. Os chineses têm mais de 100 quilos.
Olha a diferença. Imagina o tamanho da encrenca. Né? E foram lá e lutaram. E aí, nesse evento, é um evento de muita resistência. Então, as lutas muito pegadas, muito fortes. Tava o Musin lá, tava o Hussein do Irã, né? E o Edson foram fazendo as lutas e o Edson Gonçalves conseguiu a terceira colocação nesse evento, vencendo por nocaute o lutador Van Lei, um dos melhores atletas, campeão mundial também do Sandá. Então, esse tem alguns dos exemplos de eventos profissionais. E tem outro muito importante que a gente já falou no sábado passado, que foi quando o Sandá, na época Sanshou, fez parte das Olimpíadas de Pequim, onde o Emerson Almeida conquistou a medalha de bronze e também representou o Brasil, a Ariana Ortega. Tá? Então, é isso. Outra coisa que eu esqueci de falar da Ariana é que eu acho que ela é a única atleta do Brasil que já venceu um round do Irã. Isso aconteceu no Mundial de 2009. Tá bem? Acho que é isso, João. Eu queria só ressaltar dessa parte toda, todos grandes resultados expressivos conquistados nessa época, né? O bom trabalho do mestre Nereu Grabalos e também do professor Nelson Pompei. A gente vai fazer daqui a pouquinho algumas reflexões sobre metas para o futuro. É importante destacar e reconhecer o bom trabalho, dentre outros profissionais, dessas duas figuras. Tá bom? É importante destacar outro evento. Eu conversei com o Daniel Dioniso, ele participou de um evento no Irã, e a gente conversou numa época sobre esse evento, e ele pôde conhecer e ver toda a diferença do que é um esporte sendo valorizado em um país. Ele falou que como o Sandá é importante para aquele povo, o apoio que o governo dá para os lutadores e assim por diante. Tá bom? E teve um evento onde o Kung Fu, pela primeira vez, participou dos Jogos Universitários, Jogos Mundiais Universitários, que hoje é o segundo maior evento do mundo, só perdendo para as Olimpíadas. Então, Sorin participou desse evento, foi muito bem também. Agora eu não vou me lembrar o ano, desculpa, mas também foi um grande evento, um dos maiores assim que o Sifu já participou. Foi uma das maiores edições mesmo que o Kung Fu pôde participar, e o Sorin representou o Brasil e representou muito bem. Venceu a primeira luta, depois perdeu, agora também fugiu a cabeça o atleta para quem ele perdeu, mas lutou bem. O Sorin sempre também representando muito bem o Brasil. Taipei, isso. Ó, amigo. Isso que é amigo, né? Isso que é amigo. Você não lembra, ele... É muita data, é muita data. Você está emocionado, né, de falar do amigo. Tá bom. Ele te perdoa, acho. Tá? E outra coisa, a gente queria falar um tópico também, João, sobre o quê? Sobre o Sandá feminino. Quanto que o Sandá feminino cresceu nesses últimos tempos e os excelentes resultados que tivemos através das nossas brasileiras. Então, foi muito bem as mulheres nos últimos anos. Então, o que você pode falar se for do Sandá feminino? Só um detalhe. Tá aqui o Sorin falando que passou o Afeganistão e perdeu para a Coreia do Sul, atual vice-campeã mundial. Então, foi bem pra caramba. O Afeganistão é um país muito forte. Então, Sorin, parabéns aí. Também te amo. Tá bom, né? Então, tá bom. Obrigado, Sorin. Então, João, desde que o Sandá feminino começou a fazer parte dos campeonatos mundiais em 2003, nós temos, somando as medalhas do masculino e do feminino, 11 medalhas, sendo 3 do masculino, com o Jerônimo, o Caio Pitoli e o Emerson, e o restante só medalhas femininas. Então, as mulheres têm um papel muito forte nas nossas conquistas internacionais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de chaves, de ter sorte, né? Por exemplo, o Mundial de 2007, eu lembro, acho que tinha as categorias com 40 ou até quase 60 pessoas. Enquanto, às vezes, no feminino... A maior categoria de 2007 foi a do 70 quilos, teve 72 atletas. Então, foi a categoria do Pablo, e ele foi vencendo, ele chegou, ele conquistou lutas, ele conquistou vitórias que, por exemplo, às vezes numa categoria feminina, isso já daria até, por exemplo, uma medalha de prata para ele.
Mas, independente disso, as mulheres têm mostrado toda a garra, toda a determinação, né? E uma coisa que me destacou nessas conversas que eu tive com a equipe foi a conversa com a Edneia. Ela me contou a história dela começando a prática do Kung Fu, e aí em 2006, 2007, quando ela começou a entrar na seleção. E aí ela tinha como inspiração 4 atletas: a Ana Fatia, a Ariana, a Juliana Justino e a Joyce, né? E eu lembro que nessa época, nesse campeonato de 2007, eu fui com um atleta técnico da seleção feminina. Então acompanhei muito bem esse time e os preparatórios. Eu lembro da Edneia, que era como se fosse a mascotinha, né, dessa galera mais antiga. E hoje, conversando com ela, eu falei, hoje esse papel é o inverso. Hoje você é o espelho, você é a inspiração. Eu falei, por exemplo, da importância dela para sua irmã, Sabrina Mazzucci, que representa uma nova geração. Tá? Então, outra coisa, que as meninas sempre se sentiram bem acolhidas, a divisão, a importância. Eu lembro, na época que eu participava mais ativamente dos treinos da Seleção Brasileira de Stand-Up, a importância e a igualdade que o mestre Nereu Grabalos dava para o time feminino. Quem falou isso também, e também foi técnico da seleção feminina, foi o professor Nelson Pompei. Né? A Joyce entrando aí. Joyce, estamos falando bem de você, do seu time, da sua época. Eu lembro do professor Nelson comentando toda a importância que o mestre Nereu Grabalos dava para o time feminino. Né? Então, criando esse ambiente, esse bom ambiente, acho que as meninas conseguiram aproveitar bem esse treinamento para que embasaram essas conquistas. Então, nosso reconhecimento e nossos parabéns aí por representar bem o nosso país. Tá? E que mais, João, a gente vai falar? É verdade, Maristela. Bom, agora a gente vai fazer uma reflexão mais ou menos, vendo todos esses resultados, o que falta para o Brasil se tornar uma das principais potências mundiais. Quando eu cheguei em 2013 na seleção brasileira, na época eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o nível dos atletas, e o nível do Sandá hoje na América é o melhor, sem dúvida nenhuma. Hoje temos a seleção mais forte, tanto na parte pan-americano, do sul-americano. Hoje o Brasil realmente é o time a ser batido. Bom, mas a nível mundial, eu conversei com os principais atletas da seleção brasileira, conversei com o técnico da seleção, o Toninho, que é o responsável também pela evolução desse trabalho. Do Brasil hoje, antigamente, se for lembrar, a gente tinha alguns polos principais de potências, que era São Paulo e Distrito Federal. Hoje em dia, isso daí é mais democrático. Nós temos o Paraná, temos Mato Grosso, temos Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, temos lugares do Nordeste. Então, isso daí demonstra que hoje o trabalho feito, ele tornou o esporte um pouco mais bem distribuído. Temos bons representantes em vários locais. Só que isso também gera um problema que muitos comentaram como um dos principais fatores do Brasil não conseguir ir muito mais adiante. Hoje é necessário, para se fazer um atleta campeão mundial, muito mais campings, fazer mais encontros. Hoje nós, para ir para um campeonato mundial, temos aí 3, 4 treinos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para uma equipe chegar forte no campeonato mundial. Então é necessário ter mais encontros, terem campings. O Sorinho, o Toninho até comentaram desse último mundial da equipe do Líbano. Líbano sempre foi muito parecido com o Brasil. Ia no campeonato, conseguia alguma medalha, às vezes não conseguia, enfim, nível muito parecido. No último mundial, todos os atletas medalharam, inclusive um foi campeão mundial. Por quê? Porque eles tiveram um investimento, os atletas conseguiram ganhar dinheiro com isso e treinaram por 3 meses juntos no Irã antes do Mundial. Ou seja, isso faz total diferença. Então, falta investimento para o Brasil no sentido de treinamentos, fazer uma estrutura onde tenham mais treinos, onde tenha mais encontros, onde tenha intercâmbios com outros países. E isso é fundamental.
E também, hoje em dia, é muito, diria quase impossível, um atleta ser campeão mundial sem se dedicar 100% a isso. E sabemos que hoje não é a realidade do Brasil, você tem que correr muito atrás de patrocínio, de apoio para conseguir um pouco de ajuda para uma passagem, e principalmente para se sustentar é mais difícil. A gente não consegue treinar 8 horas por dia, depois trabalhar, depois estudar isso. Então isso é muito difícil e é o que tem nas potências mundiais. Hoje no Irã, na China, na Rússia, Líbano, Egito, se existe muito apoio financeiro e uma estrutura para os atletas conseguirem viver só disso, poderem se encontrar diariamente com outros atletas a nível mundial. No Brasil tem muito talento, sempre tem novas safras de excelentes atletas que chegam, só que muitos infelizmente não ficam por causa disso, falta o apoio financeiro, porque não se dá para hoje no Brasil viver de se andar, viver lutando, é impossível. Então, nós perdemos excelentes talentos justamente pela essa falta de investimento. Então, conversando com o técnico da seleção, com os principais atletas, isso daí foi definitivamente o principal motivo que hoje o Brasil não está entre as principais potências, porque talento a gente tem, potencial a gente tem, técnica a gente tem, mas falta investimento. Falta o atleta poder focar só nisso, falta a gente conseguir se reunir mais. E, na minha opinião, também falta um pouco de juntar o que a gente conseguiu no passado com o que a gente pode conquistar no futuro. Há muita separação dos atletas antigos para os atletas de hoje. Eu acho que a gente perde muito com isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer atleta da seleção brasileira gostaria de ter num treino com observação do Fuji, com observação do Caveira, com observação do Nelsinho, antigo técnico. Imagina a gente poder estar junto com hoje o Toninho, que é o grande responsável pela nossa evolução técnica. Junto com ele está o Adriano Pitoli, que também está ajudando muito com isso. Mas, além disso, buscar os nossos antigos ídolos para poder trazer mais experiência, poder trazer técnica. Então, eu acho que falta também isso, na minha visão, um pouco mais desse intercâmbio com os nossos atletas antigos. Exatamente. Eu acho que para o Brasil crescer, além de investimento, a gente precisa de mais união, cada vez menos brigas entre academias, cada vez a gente se unir mais em prol do nosso esporte, em prol para a gente crescer. E eu acho que assim a gente tem um começo de um bom caminho a ser percorrido para a gente conseguir bons frutos daqui para frente. Porque talento a gente tem, boa molecada a gente tem, mas a gente tem que repensar algumas coisas. E essa é a proposta dessa live. É um trabalho que a Academia Central vem fazendo todo sábado, levantando algumas considerações para a gente pensar, para a gente refletir e usar esse período de isolamento, de quarentena, para ter reflexões e gerar ações, medidas para um bom futuro, né? Saudando já o Daniel Dionísio, que está chegando, a Maristela, que falou da seleção de 2007, muito obrigado, né? E aí tem o Edson Caveira também falando a questão do ego, da vaidade, que tudo isso, todo ego, vaidade, todo mundo a gente tem. A gente, uns mais acerbados que o outro, mas como isso limita e impede uma visão de futuro. E eu conversei com o Dionísio, vice-presidente, e com o Rafael Uliani, eles têm feito uma proposta de diálogo e comunicação. Uma prova disso são as lives que a CBKW está fazendo toda quinta-feira, Wushu em Casa, né? Onde, não nessa passada, na anterior, a primeira, eles já falaram do cenário, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A impossibilidade dos eventos que estão correndo, os cancelamentos e algumas ações de planejamento futuro. Rafael Uliani também, ele é uma pessoa que está buscando muito diálogo. Então é isso. O vice-presidente Dionísio nos parabeniza pela iniciativa e trabalho e nós também desejamos uma excelente gestão para o Uliani, para o Daniel Dionísio e todos que começam esse novo trabalho.
e que fica essa nossa contribuição, né? Que a gente sabe que essa receita do investimento, seja na infraestrutura, seja no atleta poder viver do esporte, é o sonho. Já aconteceu isso de alguma forma um pouquinho mais limitada nos governos anteriores com o Bolsa Atleta, e isso deu muito resultado, né? A gente já viveu um pouquinho desse momento no Brasil, mas isso ainda é uma coisa que impossibilita. E, João, uma coisa que a gente conversou desde há mais de 40 dias, quando a gente começou o início dessa live, é trazer uma mensagem de apoio, de esperança, de união para as pessoas que estão praticando stand-up. Então, para você que nos escuta, isso aqui vai estar disponível depois em outros canais, no nosso Instagram, no YouTube, que fica uma mensagem de otimismo, de esperança, que não importa se você tem como sonho ser um campeão mundial, se você quer fazer o stand-up apenas para atividade física, mas que você faça o stand-up e pratique de forma assim, uma consciência crítica, com um bom ambiente de reflexão, com um ambiente democrático, com um ambiente onde cada um busque o melhor para todos, seja no ambiente interno da academia, seja para o ambiente externo. E eu quero falar novamente que a gente foi muito injusto, João, com várias pessoas. Eu tentei entrar em contato com o Jerônimo Manara, não consegui. Eu tentei entrar em contato com o André Assis, de Brasília, também não consegui. Seria muito bom escutar as histórias deles e as contribuições para o stand-up do Brasil, né? Então, dentro dessa nossa visão limitada, a gente quis ter essas reflexões sobre o passado e propostas para o futuro. Que mais, João? Acho que é isso. Agradecer a todo mundo que assistiu. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim ou para o Cifu. A gente vai ter todo o prazer em responder. E eu acho que fica essa reflexão mesmo. Um precisa ajudar o outro. O stand-up no Brasil, para crescer, a gente precisa ter mais apoio, não só dos outros, mas também de nós mesmos. Não adianta a gente ficar pedindo apoio de fora se um não apoia o outro. Então, eu acho que isso é essencial. Acho que todo mundo se ajudando, se apoiando, o stand-up e o Kung Fu só tende a crescer no nosso país. E nesse tempo de pandemia, com todo mundo distante, mas eu acho que é uma forma também da gente repensar na importância um do outro para nós, para nossa evolução. Todo mundo precisa de alguém, ninguém, como o Mestre Neiro falava, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, a gente pode fazer um campeão mundial, mas por que a gente não buscar mais coisas? Transformar o stand-up realmente numa potência aqui no Brasil. E isso depende de cada um de nós, fazer a nossa parte. E eu acho que é essa que fica a mensagem. Eu acho que a gente pode encerrar por aí, João. Você já falou a grande lembrança do Mestre Neiro Gabalos, tudo que ele significou para a gente, todos os ensinamentos, e a gente pode terminar com isso, tá bom? Pessoal, obrigado Tem o Mestre Pedro Barbosa, obrigado por estar nos acompanhando, a Carol, a Iraci, obrigado de coração a todo mundo que está nos acompanhando. O grande Marlon, o Marlon aí, João, toda a galera que prestigiou. Muito, muito obrigado. Obrigado, Joyce, obrigado, Edson Caveira. Obrigado por assistir. Por tudo, tá bom? É isso aí, gente. Cuidem-se nessa quarentena. Um abraço. Tchau, tchau.